Olá amigos, hoje falarei para você com um tema bastante atual, que seria o monkeypox ou a varíola dos macacos. Então, esclarecendo aqui inicialmente, a varíola dos macacos talvez não deveria ter esse nome, até porque não são os macacos, né, os veiculadores dessa forma de virose, né? Na verdade, é uma forma que eles, os macacos, como ser humano, são vítimas do processo de infecção desse vírus. É um vírus, um arbovírus que veio para o nosso convívio através de roedores. Esses roedores trazem, veiculam um agente infeccioso, que é o monkeypox vírus, ou seja, na verdade são os roedores que nos trazem e nos infectam. Então, a partir daí, nós temos que ressalvar até uma situação que está acontecendo na sociedade, que é a perseguição, ou mesmo caso de agressão ou morte de macacos. Devemos, então, evitar que esses macacos sejam realmente agredidos, até porque eles não têm culpa de toda essa situação. Bom, falando especificamente sobre o quadro da doença, então ela é causada por um vírus que inicialmente foi detectado nos anos 70 na África, e foi talvez o primeiro caso detectado na época, num garoto de 9 anos, e a partir daí houve a ocorrência de novos casos, e até porque a veiculação desse quadro viral ocorria, mas sempre circunscrito, na maioria das vezes, ao território africano. Nos últimos anos, até por causa da disseminação mundial, principalmente a nível de Europa, Estados Unidos, nós tivemos um número muito grande de casos, a porcentagem de aumento foi excepcionalmente fora do habitual, né? E com a disseminação também para outros continentes, inclusive o caso agora no Brasil, de vários casos detectados, um número até grande, né? Em torno aí quase de 18 mil casos já detectados aqui no país. Como uma virose, ela tem um período de incubação, então a partir do momento que o indivíduo se expõe à contaminação, né? Há um período de incubação que normalmente se gira em torno de 5 a 21 dias, então um período de incubação longo, muitas vezes. A exposição se dá principalmente quando o indivíduo entra em contato com secreções, né? Principalmente secreções da mucosa respiratória, através de tosse, né? Ou mesmo partículas que ficam jogadas no meio em que a pessoa frequenta, através de secreções íntimas que possam ser de indivíduos portadores desse vírus, né? Então, principalmente hoje a gente ressalta a importância da relação sexual. Muitas vezes, né, se divulgou na mídia a questão da relação sexual entre homens, mas na verdade qualquer relação íntima pode ser veiculadora desse contágio, né? Ou mesmo o contato direto sobre a área dessas lesões. Então, aqui eu falei sobre a forma de inoculação, o período de incubação, e a partir do momento que se começa a aparecer o quadro clínico da doença, então isso gira em torno de 7 ao 17º dia habitualmente, né, depois do período de incubação, você começa a ter esse quadro clínico, que na maioria das vezes ocorre com febre muito alta, acima de 38,5 graus, né, a persistência aí de um desconforto bastante grande associado à dor de cabeça, dor de garganta, né, e ali no curso, aparecimento das lesões, das erupções cutâneas, ou seja, das lesões visíveis na pele. Muitas vezes a fadiga também cursa com bastante frequência nesse paciente, causando um desconforto, uma perda de energia, né? E causando até mesmo inapetência e outros desconfortos físicos. Então, a partir dali, muitas vezes o paciente acaba procurando o serviço de saúde, há-se de ter toda a medida de proteção também dos profissionais, através do uso de luvas, o uso de máscaras e mesmo também o uso não só do álcool, né, como uma medida de asepsia, mas também a gente ter as medidas de proteção no ambiente bem ventilado e também a manutenção da limpeza periódica nos ambientes que recebem pacientes que são suspeitos desse quadro. Bom, feito um diagnóstico, a partir de um diagnóstico clínico inicialmente, pode-se confirmar o quadro, se houver dúvidas, através do PCR, que é o mesmo tipo que se faz para a COVID, você pode também usar como método diagnóstico, e a partir do diagnóstico definitivo, né, instaurar-se então medidas clínicas, através do uso de antivirais. Hoje nós temos antivirais que podem ser usados para esse quadro, e também, em alguns quadros mais graves, a gente associar o uso da vacina, que ela já existe também, e ela está indicada no curso das formas mais graves da doença. Então, a princípio, a doença evolui com um quadro tranquilo, simples, com esses sintomas, até a regressão completa dos sintomas, inclusive das lesões de pele.
Mas existem algumas formas graves, principalmente a forma de encefalite, que é uma forma bastante temida, em que ela ataca propriamente o cérebro e que ela pode cursar com um quadro grave ou até mesmo de óbito. E existe também a forma pulmonar, em que o indivíduo pode exprimir um quadro de gravidade e que necessita de um suporte a nível hospitalar ou até mesmo de um suporte de UTI. Essas formas realmente são as temidas, não são as mais frequentes. O número de casos que nós tivemos até agora foram muito pequenos, que evoluíram com óbito propriamente dito, ou seja, são pacientes que evoluíram com essas formas e que acabaram indo a óbito. A maioria tem um quadro de resolução, né, tranquila, e que acaba não necessitando aí de grandes recursos para o seu manejo. Essa doença, então, ela é uma doença que está realmente em curso, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Ela merece todo um cuidado, há-se a possibilidade de vacinação, inclusive as pessoas mais expostas, que seriam os profissionais de área de saúde, ou pacientes de grupo de risco de imunidade deprimida, que seriam o caso dos pacientes com AIDS, os pacientes com imunossupressão por uso de medicações para evitar rejeição de transplantes, por exemplo, e algumas outras situações de imunodepressão. Então, inicialmente, a vacinação em massa não está indicada. Pode ser que nós precisemos disso. Existe sim a vacina, ela já está sendo fabricada de maneira a se destinar a essas situações que a gente listou aqui, mas também haverá talvez uma vacinação um pouco mais extensa a partir do momento que esses casos possam aumentar. Então, eu falei aqui um pouquinho sobre essa doença, uma doença bastante importante também, e que a gente acabou tendo uma disseminação aqui no Brasil, como em outros países. Então, fico aí na disposição de vocês para discutir esse tema, aí, inclusive as novas descobertas sobre o assunto, até porque é um assunto novo para nós. Então, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.